E aí pessoal, hoje eu vou trazer uma nova teoria. E se Midoriya fosse um lobisomem, isso? Pra avisar, esses lobisomens vão ser que nem os de Teen Wolf, e só isso mesmo. E tudo começa quando Midoriya vai para uma floresta e ele vê uma criatura e ele se lembra que tinha boatos que tinha uma criatura na floresta, e ele sai correndo e ele vê que a criatura andava de 4 pernas, e ele morde Midoriya na barriga, e Midoriya vai até sua casa e ele deita na cama e ele se pergunta se aquilo foi um sonho, e ele vê a sua barriga e ele vê que não tinha nada, e ele vai até a escola, e quando ele vai andando ele escuta alguém falando alto, e ele escuta muitas pessoas falando e ele tampa os ouvidos, e ele vê que ele tem uma audição muito forte. E ele chega na escola e o professor fala que o Midoriya quer ir pra UA, e todos começam a rir dele, e o Bakugou lança uma explosão nele, ele cai, ele sente uma raiva e ele se levanta, e o Bakugou olha para os olhos do Midoriya e ele vê que os olhos dele estavam brilhando da cor amarela, e ele se assusta e ele tenta lançar uma explosão nele, mas ele solta um rugido que toda a escola pode escutar e todos ficam com medo, e Midoriya nocauteia Bakugou e ele continua a aula normal, e ele vai para casa, e quando ele deita na cama ele dorme, mas ele acorda na floresta correndo, ele olha para a lua cheia e ele solta um rugido numa montanha que todos da cidade ouviram, e os heróis vão investigar o Midoriya e acertado por uma flecha, e ele sai correndo e ele se transforma em lobisomem, e os caçadores conseguem cegar ele. O Midoriya fica cego por alguns momentos, mas ele continua correndo, e um caçador acerta ele no braço, e o Derek aparece e Midoriya fala: "Quem são eles?" E o Derek fala: "São caçadores, eles nos caçam há séculos." E o Midoriya fala: "Quem é você?" E o Derek fala: "Eu sou Derek Alley, eu sou quem vai te treinar, e agora eu e você somos irmãos." E Midoriya volta para casa pelo telhado, e ele dorme e ele acorda cedo e vai até onde o Derek falou para ele ir. O Derek ensina ele a controlar a transformação de lobisomem, e o Midoriya consegue se transforma em um lobisomem por completo, igual a essas imagens aí que estão aparecendo, e ele vai até a escola, e quando ele estava indo embora ele é atacado pelo Homem Gosma, e ele se transforma, e ele no começo não consegue atingir ele, mas ele arranha o Homem Gosma, que o mesmo pensa em fugir, mas Midoriya pega ele e nocauteia ele, e a LL Miguel chega e fala que ele foi muito corajoso a ele enfrentar esse vilão, e quando eles estavam conversando o vilão aproveita para fugir, e a LL Miguel e Midoriya ouvem uma explosão, e eles vão até lá, e Midoriya vê que Bakugou estava em perigo, e ele vê que a LL Miguel não pode ajudar, e ele vai até um beco e ele se transforma em lobisomem por Gosma, e ele chega e ele pega o Bakugou e joga para longe, e ele derrota o Homem Gosma, e os heróis tentam capturá-lo, mas ele pula em um telhado e ele vai embora, e ele chega no beco, e a LL Miguel percebe que foi o Midoriya que salvou ele, e ele recebe onde for. A LL Midoriya fala que ele é um lobisomem, e Midoriya fala para a LL Miguel guardar segredo, e a LL Miguel promete guardar segredo, e Midoriya vai para casa se preparando para o teste amanhã, e o Alpha aparece na frente de Midoriya, lembrando que Derek fala para Midoriya que tinha as classes de lobos, e ele fala que o Alpha que pode transformar pessoas, e o Midoriya se transforma em lobisomem, e eles têm uma luta adotada até que o Alpha começa a correr pela floresta, e Midoriya segue o Alpha, e o Alpha quebra o braço de Midoriya, que o mesmo se recupera, e ele é derrotado, pois ele ainda é só um beta, e o outro e um alfa, e o alfa vai embora, e Midoriya vai para casa todo ferido, mas ele se recupera rápido em poucos minutos. Ele não tem mais nenhum arranhão, e ele fala para sua mãe que o que tem para janta, e ela fala: "Hoje tem porco." E Midoriya fica babando, e a mãe dele fala: "Filho, você está bem?" E Midoriya fala: "Sim, mãe, eu estou bem." E ele come a comida como se fosse um animal, e ele vai dormir, e ele vai para o teste, e ele conhece o Uraraka, e eles começam, e Midoriya vai até o portão, e ele destrói vários robôs com Onifor ALL. Só pra avisar, ele controla 100% do Onifor ALL, e ele destrói vários robôs, e ele vê que tinha um robô gigante, e ele vê que o Uraraka estava prestes a ser esmagada, ele pula e ele destrói o robô por completo, e ele vai para casa, e o Derek liga para ele. O Midoriya fala: "Você encontrou o Alpha?" E Midoriya fala: "Sim, ele apareceu do nada e eu lutei contra ele, mas eu acabei perdendo a luta, mas eu sou bem." E Derek fala: "Bem, a gente precisa saber quem ele." E Midoriya fala:
Bem, eu vou para casa até. Mas e ele vai até sua casa. E ele acorda no dia seguinte. E ele vai até ao e quando ele chega na sala, todos falam que o Midoriya foi incrível. E ele fala que não foi nada. E o professor chega. E ele fala que tem uma prova. E quem não passar nela vai ser expulso. E Midoriya fica em primeiro. E o Mineta fica em último. E o professor Aizawa fala que era mentira. E quando o Midoriya vai embora, uma menina chama ele e era Momo. E ela pediu o Midoriya em namoro. E ele aceita e eles marcam de sair. E Midoriya vai embora e o Alpha, ele aparece na frente. E Midoriya fala: eu não posso derrotar ele. Então Midoriya sai correndo. E ele vai até a escola. E ele chama o Derek. E o Derek vai correndo. E ele chega e ele encontra o Alpha e ele fala: bem, eu acho que eu vou ter alguns machucados. E depois ele solta um rugido e vai correndo até ele e eles começam a brigar. E ele derrotado e o Midoriya fica escondido na escola. E ele desde que vai enfrentar o Alpha e ele vai até lá fora e o Alpha pega o Midoriya pela perna. E ele solta um rugido e ele desaparece e Midoriya sentiu uma dor e ele começa a se transformar. E ele corre até a floresta, mata muitos animais junto com o Alpha e ele acorda na sua casa com a boca cheia de sangue e ele percebe que ele comeu um cervo. E ele vai até a escola e ele fica se perguntando se o Derek estava bem e os times vão ser que nem a história original. E quando Bakugou estava andando, ele encontra Deku e ele fala: eu vou te matar, nerd maldito. E ele solta uma explosão muito forte, mas não conseguiu ferir o Midoriya e Midoriya nocauteia. Bakugou e Midoriya e Uraraka vencem e as vitórias serão que nem a história original. E a Aizawa fala que eles vão para o campo de treinamento e os vilões chegam e Midoriya é teleportado para um barco. Mas ele vê que tem vilões na água e ele dá um peteleco na água e ele sai do barco e ele derrota vários vilões. E Shigaraki vendo aquilo ele manda o Momo acabar com aquele garoto. E Midoriya vendo que o Momo estava indo pra cima dele, ele solta um rugido que todos ouvem e ele se transforma em lobisomem. E Shigaraki fica impressionado por ele se transforma em lobisomem e ele fala: então as lendas são reais. E Midoriya vai até Momo e arranca o braço dele com uma mordida e ele pega o Momo e arranca uma perna dele e ele arranha o Momo nos olhos e por último ele arranca a cabeça. E Shigaraki vendo aquilo ele fica puto e fala: mas como assim, como? E ele vai embora e sabe o que acontece. Isso mesmo, vai ficar pra uma parte 2. E só isso, galera, valeu, falou.